A TV Nossa Justiça hoje vai abordar um tema muito relevante, que é o do acesso aos mecanismos do Poder Judiciário. Ou seja, quando o cidadão precisa resolver seus problemas diante de um juiz ou de um tribunal. Desde que a humanidade se civilizou e ficou privada de exercer justiça em causa própria, ou seja, ir lá e resolver os seus problemas diretamente com o seu contendor, o seu opositor, e obrigou a que todos procurassem o Estado, juiz, para dar uma solução às suas pretensões. Nós lutamos com esse problema terrível, que é o de ter acesso, de poder chegar diante do juiz, fazer um processo judicial, enfim. É uma questão que não é só brasileira, é uma questão mundial, porque todos os mecanismos judiciários de todos os povos é extremamente complicado, complexo, e sempre estão eles muito assoberbados do trabalho, porque são muitas as pendências. Uma pessoa, por exemplo, que tenha algum patrimônio ou tenha direitos vários que não estão sendo respeitados, elas são obrigadas a ir ao judiciário, são obrigadas a procurar um juiz ou um tribunal. E às vezes uma pessoa só tem 10, 15, 20 processos para resolver. E quais são os fenômenos que estão a marcar essa dificuldade de acesso à justiça? Primeiro, porque a justiça é cara, ela tem um custo muito elevado para o homem comum. Ela é morosa, ela não está aparelhada para atender a todos os cidadãos. Tem sido muito difícil para os estados, as nações, de modo geral, atender a todas as reclamações que são postas pelo cidadão. Então, o que acontece? O quadro hoje, no Brasil em especial, é caótico. Consta que nós temos cerca de 90 milhões de processos em tramitação, ou seja, que estão dependendo de solução do juiz ou do tribunal. E isso realmente causa grande aflição às pessoas. Além do mais, ainda se encontram outras dificuldades também, porque quando o indivíduo tem que brigar, tem que litigar contra umas grandes instituições ou o próprio Estado, ou seja, uma autarquia que paga uma pensão e que essa pensão está defasada, isso tem um custo maior, porque, na verdade, ele encontra mais dificuldades, porque essas grandes organizações e o próprio Estado têm advogados para garantir seus interesses, muitas vezes até mais preparados do que aqueles de que se serve o homem comum, o chamado povão mesmo, que não tem como enfrentar as despesas dos honorários que esse advogado vai cobrar. Então, cria-se uma verdadeira situação de injustiça, porque se de um lado tem as grandes organizações, como por exemplo os grandes bancos, as grandes empresas telefônicas de comunicação e o próprio governo, eles têm um corpo jurídico devidamente adestrado para atender às necessidades de defesa dessas partes, o cidadão já entra em desvantagem nesse litígio, né? Além de pagar caro, ele tem que enfrentar a demora da justiça, tem que se dar conta de que, de fato, não há um sistema razoável para atendê-lo em caráter, às vezes, de urgência, e às vezes tem situações que o cidadão precisa de um provimento do juiz que dê eficácia ao seu direito, porque senão ele acaba desrespeitado, né? É uma situação verdadeiramente constrangedora. Você vê determinadas pessoas que vão ao Poder Judiciário, vão à Justiça, com todas essas dificuldades, conseguem ingressar com um processo, mas o processo não anda, o processo fica emperrado, leva 10, 15, 20, 30 anos para ter uma solução. Vence uma geração inteira. Muitas vezes são os herdeiros desse litigante que vão ver o resultado da causa. Isso é extremamente injusto, é uma situação hoje que eu vejo calamidade mesmo,
que precisa ser enfrentada pelo poder público. Não é possível exigir-se que o cidadão aguarde 10, 15, 20 anos pela solução de uma causa que vise proteger o seu direito que está definido na Constituição Federal e nas leis. É fora de propósito imaginar-se que uma pessoa consuma 20, 30% da sua própria vida, do tempo em que ela vai viver, a braços com um processo judicial que não se finda, que não tem solução imediata. É triste verificar quantas pessoas ficam frustradas pelo fato de não conseguirem ter a solução de seus processos. Esse é o quadro caótico que nós temos no Brasil de hoje. As autoridades procuram enfrentar a situação, mas de modo absolutamente ineficiente, insuficiente e ineficaz, porque até o momento não temos um quadro que seja razoável de se dizer, não, eu entrei com o processo, esse processo vai demorar 2 anos, 3 anos, mas enfim, eu vou ver a solução do meu assunto. Isso não está acontecendo no país hoje, a não ser em casos raríssimos, e aí está o povo com as suas reclamações, com as suas inquietações, com as suas reações, que já estão agora atingindo patamares bastante, vamos dizer, enérgicos, né? Com essas manifestações públicas que a gente vê aí, ora por uma razão, ora por outra, mas isso, ora por uma passagem de ônibus, mas é óbvio que não é só a passagem de ônibus, como também não é o problema da Copa do Mundo com os seus gastos, é a insatisfação do cidadão com um ambiente estrutural do país, que não está dando suporte a ele para que ele tenha uma vida de paz e de progresso. É esse o quadro que mostra o grande problema que representa essa questão do acesso ao Poder Judiciário. Então, a TV Nossa Justiça tem o propósito de trazer esse debate a público para que ele seja enriquecido com opiniões, ideias e ações efetivas que possam trazer resultados positivos para aqueles que anseiam por justiça.